nós vemos que o mundo cada vez mais caminha nessa preparação. Na preparação de quê? Da chegada do anticristo. Você vê que antes, lá no passado, João Batista falava e pregava o arrependimento. Por quê? Porque estaria ali começando o seu processo inicial, ali dando entrada no seu ministério terrestre, o verdadeiro Mashiach, Jesus Cristo, Yeshua. Tá certo? Então por isso que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque vem um momento bom, vem boas novas, vem palavra de vida e esperança. Tá certo? Mas agora é o contrário. Agora, no fim dos tempos, pela permissão de Deus, que tudo é pela permissão do Senhor, vem aí quem? O anti-Mashiach, o anticristo. Tá certo? Aquele que Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, como a gente já muito bem explicou aqui nos vídeos, que quer se assentar no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Então todas essas coisas que estão acontecendo. Então a gente vai ver agora também os comerciais, todo tipo de comerciais com alguns produtos, e esse novo comercial aqui do desodorante Axe, tá certo? Mostrando aí a figura aí do bode. Nós sabemos que o bode, ele representa o mal, dentro da cultura judaica, dentro da cultura cristã, dentro do entendimento cristão judaico, o bode ele sempre representou o mal, tá certo? Assim como tem o joio e o trigo, a luz e as trevas, o bode e as ovelhas. Então o bode ele sempre representou o mal. E aqui, dessa vez agora, a Axe, que sempre trazia alguns comerciais, trazendo a questão, antigos comerciais, mas agora desta vez ela traz um comercial modernizado, um comercial cheio de elementos, e principalmente trazendo a figura aí do bode, e falando de transformação, falando disso, aquilo, outro, trazendo essa pegada agora do que está sendo estabelecido e jogado aí na mídia, do um grande apelo popular, tá certo? Secular, não levado para o cristão ou mesmo para o religioso, e muito menos espiritual, mas um apelo secular que está sendo levado aí para as pessoas, tá certo? De todas as idades, Então a gente vai assistir aí um pouco aí sobre esse vídeo, sobre esse clipe, falando também sobre de tudo que está acontecendo, como essa notícia que a gente viu agora em Jerusalém, como essa notícia agora, que essa propaganda de alguns comerciais e outras coisas que estão acontecendo no mundo, preparando o caminho para o último anticristo, tá certo? Qual o nosso papel? Nosso papel é estar informado, estar se preparando no nosso espírito, tá certo? Para o que há de vir. Então vamos ver aí desse clipe, Yo, gotta try this new X. It's the fine fragrance go. Você vê que ele tá com vários braços, Chips and butt, don't stand too close. You gon' come around town off this way. Doing all the shows. I've been on the road, I don't care where I go. Long as I get paid. Do this all the time. This ain't no surprise. Every other night, we get mad. Chips and butt, don't stand too close. You gon' come around town off this way. The new X Fine Fragrance Collection. Smell finer than the finest fragrances with the GOAT. Então, como vocês viram aí, tá certo? Mostra, essa questão, e muito rapidamente, aí vamos só ver aqui de novo. Então aí, mostra aí mais uma vez, tá certo? Aí o rapaz sendo se revestido aí com a cabeça de bode. Então sempre a gente tá vendo o quê? Sempre a gente tá vendo a secularização, trazendo algo que não é bom. Porque o que leva o comercial, os produtores a pensar, não, vamos botar uma cabeça de bode, vamos botar tá certo? Trazendo a imagem, algo que é uma simbolização ruim, tá certo? Nós sabemos que o Brasil, nós sabemos que a maioria os cristãos são a maioria. Se você sair na rua e perguntar, você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus? Todo mundo vai dizer, quase todo mundo aqui, eu estou falando aqui do nosso país, tá certo? Do Brasil, quase todo mundo vai dizer que tem fé em Deus, fé em Jesus, tá certo? Mas a gente vê que o apelo cada vez mais dos comerciais não é botar pessoas cristãs para fazer comercial, não é colocar pessoas que tragam uma exemplificação, algo melhor para ser inserido, algo bíblico cristão, algo não. O que o pessoal traz só pega algo que não traz uma imagem boa. Que para quem não conhece, para quem não sabe, para quem não estuda a questão bíblica, os conceitos, as doutrinas, a pessoa não sabe que, por exemplo, há uma festa judaica que eles tem dois bodes, um bode ao Senhor, outro bode a Azazel, tá certo? O bode ao Senhor é sacrificado, simboliza Cristo.
O bode Azazel, o elevador do deserto, simboliza Satanás, tá certo? Mas tem os cordeiros também, o cordeiro que simboliza Cristo. Agora, nessa festa, em especial, que era feita anualmente, tinha essa questão desses bodes, né? E nós sabemos de outros bodes, né? Que é uma representação, assim como a serpente também, o dragão é uma representação de Satanás. E assim parece que os comerciais querem mais fazer esse tipo de apelo do que um apelo, né, contrário. Acho que ele acha assim, não, vamos botar isso aqui porque isso aqui é melhor, isso aqui o pessoal vai gostar mais. Mas o que eu não entendo é o seguinte, se o Brasil, estou falando do nosso país, é um país de maioria cristão, então por que os comerciais tendem a colocar coisas que, olhando pelo olhar cristão, são conceitos errôneos, são coisas que não levam uma boa imagem? Daí a gente reflete o porquê. São profecias se cumprindo. É a preparação para a chegada do último anticristo. Tem pessoas que acham que a igreja, como eu venho falando desse assunto, sobe antes, né, no pré-tribulacionismo. Outras acham que sobe no meio ou no início. E outras, para finalizar, só acham que nós vamos passar por todas as a igreja passa por todas as processos. Aqueles que sobreviveram até lá, né? Uns dizem que é só até 2030, né? Outros dizem que tem mais um tempo, outros dizem... Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para lá. A gente só sabe mais quando... Claro que a gente tem que ter uma ideia já formada, né? Assim, é difícil, é porque você tem que estudar, tem que examinar, tem que ter um tempo para se você se reservar para isso, para entender. Você não entende assim só porque alguém falou, né? Ou porque o pastor, o evangelista, né? O professor da classe bíblica falou. É bom você anotar tudo que foi falado e pesquisar com oração para você entender, senão você vai saber só de ouvir falar, entendeu? Sobre essa questão do último anticristo, a globalização mundial, a nova ordem mundial, todas essas questões, tá certo? Então é isso, né?